Senhoras e senhores, que fazem, Quero aproveitar para compartilhar um pouco do que eu tenho pensado aqui com relação a essa situação do Covid-19, né? E eu sou uma pessoa que já usei muito a rede social e percebi o quanto ela, mal utilizada, faz mal para as pessoas, né? E baseado nisso eu me afastei muito assim de questão de utilização de rede social, essas coisas, né? Porque eu vi o quanto ela não me ajudava, porque eu não sabia utilizar ela da forma correta, né? E por que eu falo que eu não sabia usar ela da melhor forma ou da forma correta? Na minha visão, quando você usa a rede social somente para ficar consumindo coisas com relação à desgraça, ou coisas banais, ódio, raiva, eu percebo que você gera um estado de energia muito negativo dentro de você mesmo. E as pessoas não estão percebendo isso. E em meio a todo esse caos que está ocorrendo por conta do Covid-19, eu vim aqui para compartilhar algo que eu tenho ficado preocupado, que as pessoas não têm percebido isso, que é o quê? A empatia. As pessoas não têm tido empatia. E as pessoas têm esquecido de ter empatia uma pelas outras. Por quê? Existem duas situações, a questão da quarentena e a questão econômica. Não tem como não ver isso. E ambas as causas, na minha visão, são legítimas, entende? Mas as pessoas precisam se colocarem no lugar uma das outras para entender o que o outro está pensando. E como não existe essa empatia, acaba dentro da rede social só gerando coisa de ódio, raiva, né? E eu demorei muito para perceber isso, porque eu já fui contaminado por esse tipo de problema com as redes sociais, né? A energia de raiva, de ódio, que você quer só xingar, botar sua razão lá, falar o que você acha que é certo, né? Isso não é de uma boa forma algo bom, que a pessoa está colocando ali apenas energia de baixo nível, né? Eu falo isso porque, como eu sou terapeuta Theta Healing, formado, Theta Healer, né? A técnica Theta Healing, eu demorei muito para aprender isso, né? Eu vejo o quão eu vivia numa energia de raiva e de ódio, sabe? Só de ficar propagando isso, xingando os outros. E eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais de empatia e olhassem umas para as outras e entendessem o problema que cada uma tá vendo, a situação poderia tomar um outro rumo, sabe? A pessoa sabe enxergar o porquê da quarentena, né? Por que a gente tem que ficar recolhido, porque essa situação chegou a esse extremo de a gente ter que ficar recolhido em nossas casas, né? Mas em contrapartida, e é por isso que eu falo que eu não estou defendendo nenhum lado nem o outro, porque eu acho que as duas causas têm sentido. Eu moro num bairro mais periférico, né? Então, aqui tem aquelas perfumarias de bairro e tal, e eu tava conversando com um dos proprietários, e ele falou, olha, cara, um mês aqui eu vou quebrar, porque eu tenho 30 funcionárias, né? Só que eu tenho família, eu tenho aluguel para pagar, dos estabelecimentos, que ele tem 3 estabelecimentos, mais as funcionárias e a família dele. Então, é essa questão da empatia que eu tô falando, da gente se colocar no lugar um do outro, de enxergar o problema um do outro, né? E parar com esse negócio de xingar o outro, parar com esse negócio de xingar o outro, de ofender o outro, chamar o outro de vagabundo, porque isso é uma desculpa para ficar em casa, e chamar o outro de egoísta, sem coração, que só pensa em dinheiro. Os dois lados têm os seus pontos e contrapontos.
E não é essa a questão. A questão é da pessoa se colocar no lugar da outra e olhar e falar assim, pô, não, tem razão. Eu, por exemplo, tenho um pai que já está no grupo de risco, minha mãe também está no grupo de risco, mas nem por isso eu não compreendo o empresário que está lá precisando do dinheiro dele para viver e sobreviver. Né? As pessoas precisam de dinheiro para comprar as coisas. E eu não digo nem comprar carro, eu digo coisas básicas, né? Materiais de higiene, alimentação, coisa básica. Não estou falando nada de supérfluo. Eu acho que se as pessoas se ouvissem mais, se parassem de propagar tanta raiva, tanto ódio, tanto julgamento, sabe? Querer colocar toda hora, parece que é uma prova para si próprio de que você é mais sábio ou mais inteligente do que o outro, né? E isso não leva ninguém a nada. A gente tinha que ouvir mais uns aos outros, né? Para poder, porque um ouvindo o outro, escutando, conversando, dialogando de uma forma inteligente, chances são maiores de encontrar uma solução para o problema. Porque o problema ele já existe e não tem como voltar atrás. O problema já existe. A questão é como vamos lidar aqui para frente com ele, né? O que ele vai causar no nosso futuro. A gente está em meio a uma crise de vírus e vai ter uma outra crise econômica, isso é fato, não tem como discutir. Mas se as pessoas se preocupassem mais em, peraí, deixa eu me colocar no lugar daquela pessoa, né? Fulano tem pais ali no grupo de risco, mas tem aquele empreendedor que está lá trabalhando, né? E, ele depende daquilo e outras pessoas dependem dele, olha que importância isso. E se o empreendedor em 30 dias quebra, imagina os funcionários. E é esse tipo de coisa que tem que ser conversado, dialogado e pensado. As pessoas estão consumindo muito conteúdo da mídia tradicional, da televisão. Eu, por exemplo, não tenho mais televisão em casa, eu só tenho um plano de internet e mais nada, porque eu demorei para entender que a mídia, ela fala tanto, né, de se cuidar, não sai de casa, põe aquele medo, aquele pânico nas pessoas e de certa forma ela cria aquela animosidade, né, entre os dois lados. Aí começa um chamando o outro de vagabundo, o outro chamando de egoísta, sem coração, e a mídia fica lá falando pra você, fica em casa, né? E você, por quê? Porque ela quer prender a tua atenção. Ela, no final das contas, ela tá preocupada com o dinheiro que tá entrando com os comerciais que ela faz. E quanto mais ela puxa desgraça, ódio, frustrações ali, tristezas, amarguras, que são sentimentos que quando a pessoa, o ser humano sente isso, aflora isso dentro dele, porque às vezes ele usa a empatia de uma forma errada e se coloca ali naquela situação, isso prende ele na mídia. E ele fica lá consumindo aquilo e não sai daquele ciclo. Comece a se colocar, pensar se fosse você no lugar da outra pessoa, entende? Porque assim o diálogo pode fluir melhor e as pessoas podem se entender melhor. A minha intenção aqui não é vir aqui cagar regra para os outros. Não, eu não tô querendo mostrar que eu sou melhor que ninguém, ou que eu sou mais inteligente, ou que eu sei mais que alguém. Não, pelo contrário. Eu só quero que as pessoas entendam o quanto isso desestabiliza o teu emocional. E pessoas com emocional desestabilizado tendem a tomar atitudes precipitadas. Atitudes precipitadas te levam para o fundo do poço. Então pensa nisso. Para com esse negócio de ficar propagando coisa de ódio, de raiva, de chamar o outro de vagabundo, de chamar o outro sem coração. Começa a se colocar no lugar da pessoa. Se põe no lugar dela. Não vai nesses veículos de comunicação comum, porque isso é um lixo. Esses caras estão lucrando. Entende? E eles estão aproveitando essa situação agora, porque a hora que normalizar e as pessoas que tiverem noção e perceberem como a internet é forte, como ela ajuda, se usada da maneira correta, as redes sociais nem se fala, ajuda pra caramba também, se usada de uma maneira com mais inteligência, né? Ter inteligência emocional para saber usar as coisas,
esses veículos vão ficar para trás, porque eles não agregam mais valor, eles agregam pouquíssimo valor, sabe? Então, o meu recado que eu queria deixar aqui é um pouco de reflexão, eu acho, que as pessoas deveriam ter na vida. Se autocuidarem, sabe? O autocuidado, isso eu aprendi muito. Eu era um cara que queria sempre mostrar para os outros que eu sabia mais que os outros, que eu era mais inteligente. E isso, no final das contas, só me gerou desgaste, noite mal dormida, frustrações, algumas amizades quebradas. Então, assim, já tem a contaminação do próprio Covid-19. Não se contamina por esse ódio, não, gente. Que isso aí não vai ajudar nada. A gente fala tanto de união. Como é que nós vamos estar unidos se a gente não se coloca no lugar do outro? A gente não entende a situação do outro. Que união é essa? Entende? Para ter união, tem que ter diálogo, mas tem que saber ouvir também. Então pensa um pouco nisso, gente. E eu tenho o benefício de poder trabalhar com a internet, né? Posso fazer os meus atendimentos para os meus clientes via Skype, né? Zoom. Eu tenho essas vantagens, mas eu sei que tem pessoas que não têm essas vantagens. Então, existe uma reinvenção, tem coisas que tem como serem reinventadas e utilizadas na internet? Tem, mas tem outras que não tem. E a pessoa precisa, né? Precisa trabalhar para ela ter a vida dela, seguir a vida dela, né? Simon diz: reflita.